Você vai ouvir agora as explicações do Apocalipse com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Pois bem, em Apocalipse, capítulo 1, 12 e 16, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é visto como cabeça da igreja, advogado, juiz, supremo pastor e bispo. Você sabia disso, meu irmão, minha irmã? Talvez se você pegar algumas bíblias de estudo que tem por aí, você vai encontrar alguma coisa desse tipo. Ah, Jesus é visto como juiz. Geralmente você vê nas notas de comentário dessas bíblias de estudo. Talvez você já ouviu alguém comentando que Jesus é visto como juiz. Só que o detalhe, ele não é visto apenas como juiz ali. Ele não está apenas como juiz. Ele está como advogado. Ele está como supremo pastor e bispo. Ele está como cabeça da igreja. Vamos ler então esse trecho. Apocalipse 1, 12 ao 16. João, ele vê o Senhor Jesus Cristo. E ele descreve da seguinte maneira: E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés de uma roupa comprida, ou seja, de uma veste talar, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na mão, na sua destra, 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Pois bem, aí está a descrição do aspecto da aparência de nosso Senhor hoje, como ele está hoje. Cheio de glória, o seu rosto brilha mais que o sol ao meio-dia, ou seja, na sua força. Aqui nós vemos Jesus como cabeça da igreja, porque Jesus é o cabeça da igreja. Em Efésios capítulo 5, 23 e 25, escute o que está dizendo. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Então Jesus é o cabeça da igreja. Mas Jesus também, ele tem sido não só o cabeça da igreja, ele tem sido o nosso advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos o quê? Um advogado para com o Pai. Qual que é o nome dele? Jesus Cristo, o justo. O justo. Olha que interessante. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Que maravilha, hein? E Jesus também não está apenas como cabeça da igreja, advogado, não. Ele está como juiz. Hoje ele é juiz também. E sempre vai ser. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 21 e 27, diz assim: Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu a quem? Ao Filho todo o juízo. Então Jesus é o juiz. Para que todos honrem o Filho como honrem o Pai. Honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e agora é,
em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Agora observe, mais uma vez. E deu-lhe o poder de também exercer juízo, porque é o Filho do homem. Pronto. Aí está. Claramente, Jesus é o juiz. E ele já começou o julgamento. Ele exerce o juízo. Porque está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Está vendo? Então, primeiro, já começou o julgamento pela casa de Deus. E quem é que é o juiz para exercer julgamento na casa de Deus, senão o Senhor Jesus? E para terminar, Jesus está aqui em Apocalipse 1, 12, 16 como supremo pastor e bispo. Está escrito aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. E 1 Pedro 2, 25. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que bom, né? Que bom ouvir essas palavras, essa verdade gloriosa. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, ele está como cabeça da igreja, como advogado, como juiz e como supremo pastor e bispo. O nosso Deus, o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. Então, em Apocalipse 1, 12, 16, o apóstolo João não vê ele apenas como juiz, mas como cabeça da igreja, advogado, supremo pastor e bispo. Nós possamos seguir ao Senhor Jesus sempre, enquanto nós vivemos e eternamente. Um forte abraço e lembre-se sempre, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Você ouviu Uma Palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.